Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu não sei dizer aqui de cabeça quantos cristãos morreram para que tivéssemos em mão o livro, a Bíblia. Quantas perseguições a igreja cristã passou, quantos morreram por traduzi-la para o idioma, do seu país, o idioma nativo. Isso sem dizer, claro, os profetas e os apóstolos que tiveram mortes assustadoras por viver a vida temendo a Deus. Crucificados, cerrados ao meio, mortos por lança, decapitados. E aí nós vemos hoje se levantando um exército de pessoas para simplesmente falar contra a leitura bíblica. Quantos cristãos que existem no mundo que dariam tudo para ter uma Bíblia nas mãos, mas ainda não é possível. Quantos cristãos que ainda não têm, não é que não tem a Bíblia porque não tem dinheiro, recurso para comprar uma, mas não tem porque não tem traduzido para o seu idioma. Então eu gostaria de deixar aqui Provérbios 1, capítulo 7, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Há nas Escrituras, meus irmãos, textos difíceis de compreender, sim, mas há textos muito fáceis de compreender, e este é um deles. Temer a Deus é sabedoria, desprezar o ensino é insensatez. Muito simples. Agora, precisamos saber que lado que nós estamos, descobrir o nosso lado. Existe o lado dos que são sábios, daqueles que temem a Deus, e existe o lado dos insensatos, os que não temem a Deus. Que lado nós estamos? Existem perguntas que a resposta ela pode variar. Um exemplo, quantos dias tem um ano? Depende. Se o ano não for bissexto, 365. Se for bissexto, 366. Alguém quer ir viajar na sua casa, vai vir de outra cidade e pergunta: aí na sua cidade o clima é mais quente ou mais frio? Depende. Quando você virá, não é? Mas há perguntas que a resposta ela é sempre a mesma. Há pergunta que sempre tem a mesma resposta. Não dá para mudar. Uma delas é: como temer a Deus? A resposta é sempre única. E ela é: conhecendo a Deus. Agora, a única forma de conhecer a Deus, a única forma de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Deus que é o Deus Criador, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, aos profetas, o Deus que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. A única forma é lendo, examinando, estudando o único livro que Deus deixou para se revelar à humanidade, a saber, a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, se assim fizermos, então aprenderemos a temer a Deus e seremos sábios. Agora, se rejeitarmos o ensino, desprezarmos as Escrituras, se nos rebelarmos contra o conhecimento, então seremos, ou se assim fizermos, já estamos sendo insensatos.
em meio a esta tão grande nuvem de desprezo com o conhecimento, em meio a esse exército se levantando contra a leitura das Escrituras, eu os convido a sermos sábios, conhecendo as Sagradas Letras. E eu já finalizo por aqui, deixando para a meditação, para aqueles que, claro, quiserem ser sábios. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, que possamos, guiados por Deus, escolher ser sábio e não insensatos, como vem um exército se levantando. Deus abençoe.